Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? Hoje a gente vai continuar falando aqui sobre a parte de projeção ortográfica, né? A gente vai estar finalizando aí as vistas, né, do esboço que a gente vinha trabalhando, né? A gente tinha parado justamente aqui nessas três vistas, onde a gente tinha feito a vista frontal, né, a vista lateral esquerda e a vista superior, né? Então tá faltando mais três vistas, vamos lá para finalizar, né? A gente tem aqui na sequência, né? A gente tem justamente o rebatimento dessa vista para esse outro lado aqui, que seria justamente um espelhamento, né? Essa parte aqui central, né? Essa vista aí que é justamente chamada de vista, a vista de trás, né? A vista posterior, né? Da peça, né? Então eu vou espelhar ela aqui para a gente poder fazer aqui a projeção da vista. Então basicamente a gente tem essa outra vista aqui, né? Fazendo justamente o giro da peça, né? Já que a gente está trabalhando aí com a projeção do terceiro diedro, fazendo aquele giro positivo que a gente já havia comentado. Aí você pode perguntar, poxa, essa vista que você fez agora ela é muito parecida com a outra, né? Só mudou o lado. Exatamente. Exatamente. Por isso que muitos dos desenhos técnicos você vai encontrar 2, 3, 4 vistas ali de projeção. Muito difícil você encontrar um desenho com mais de 4 vistas, né? Desenhos simples, uma única vista, né? Próximo vídeo a gente vai estar falando sobre a representação de desenho com a única vista, né? Então você inclusive pode ter de fato um desenho somente com a vista. Tudo vai estar muito ligado à questão da diagramação, né? Que é como você vai estar apresentando ali o desenho. Como nosso objetivo aqui é mostrar todas as vistas, né? A gente está mostrando de fato cada elemento ali na sua projeção, né? Aqui lembrando, né, a questão do alinhamento, né? Não pode perder o alinhamento, né? Os objetos mantendo aqui o alinhamento, como eu estou fazendo aqui no software de desenho, que eu só espelhei ele. Então ficou ali bem tranquilo ali para projetar, né? Então beleza, então aqui a gente tem mais uma vista, né? A gente precisa agora também a gente fez essa daqui que é a lateral esquerda, a gente precisa fazer a lateral direita. A lateral esquerda, essa vista aqui, é a gente visualizando ela nesse lado aqui. A lateral direita, visualizando ela nesse ponto aqui. Então também é como se fosse um espelhamento dessa vista aqui, né? Só que agora, o que acontece? A gente, como a gente está observando ela por esse lado aqui, essa aresta aqui, ela aparece como uma aresta visível, que é justamente essa aresta aqui. O furo ele vai permanecer oculto, né? Ou seja, você observando ele daqui não vai estar vendo o furo, mas o furo está lá. Então a única coisa que vai alterar é que essa linha agora ela vai deixar de ser tracejada para ser uma linha contínua, né? Então essa vista que a gente acabou de fazer é a vista lateral direita. E para fechar, a vista inferior, né? A gente fez a vista superior aqui, justamente a gente observando ela aqui de cima, e agora a gente vai fazer a vista observando de baixo, né? Então também vou espelhar essa vista aqui. Só que o que vai acontecer agora? Quando a gente estava observando ela de cima, a gente via essa aresta aqui visível, que era essa linha aqui cheia, mas a gente não observava o furo. Olhando de baixo, a gente não vê nada, né? A gente não vê nada, nem essa aresta, nem um furo. Então o que é que vai alterar aqui? Essa linha aqui, de vez de ser uma linha cheia, vai ser uma linha tracejada. Então a gente tem aí as 6 vistas aí do desenho. Vista frontal, lateral esquerda, a vista de trás, né, mais chamada vista de trás, a vista lateral direita, a vista superior e a vista inferior, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né, a revisão. E aí no caso, no último vídeo a gente falou sobre projeção, né, a gente fez a relação das vistas de projeção. E agora a gente vai estar verificando, né, que também o elemento ele pode ser representado com a única vista, né? Exemplo, aqui a gente tem a representação de um eixo, né? Deixa eu ampliar aqui para ficar melhor. A gente tem uma representação de um eixo e esse eixo ele está sendo representado com a única vista, né? O que é que faz me determinar se o elemento ele vai ter uma única vista ou mais de uma vista?
isso vai estar ligado justamente à questão dos detalhes que vão estar sendo apresentados ali no desenho, né? Então, exemplo, nesse caso aqui, essa única vista ela está trazendo todas as informações ali importantes ali sobre esse desenho, né? Aqui a gente tem a simbologia de diâmetro, né? Que é justamente essa daqui, ou seja, indicando que ele é um eixo, né? A gente tem aqui as cotagens, né, de referência ali dos elementos, né? A gente tem aqui essa parte aqui indicando que é uma rosca M8. Lembrando que aqui a gente só está mostrando os detalhes para trazer informação de que com a única vista dá para representar o desenho, né? Cotagem, roscas, a gente vai ter aulas específicas sobre isso. Inclusive sobre tipos de linhas, né, que já é a próxima aula. Então aqui no caso a gente tem aqui uma rosca representada, né, uma rosca M8. Veja que a gente tem aqui a relação do comprimento da rosca, né, e a gente tem a indicação, né, aí para poder chegar a esse comprimento. A gente tem o comprimento total da peça, né, a gente tem aqui dois comprimentos para ter essa relação aqui desse ressalto, né, a gente tem esse comprimento aqui dessa parte aqui da peça, a gente tem esse diâmetro menor, né, 10G6, a gente tem esse diâmetro maior aí, 14, então todos os elementos estão sendo ali representados. Nessa parte aqui da saída da rosca, como elemento padronizado, não precisa ter ali informação, né? Ela já está referente ali a um M8. Então veja que com uma única vista, né, a gente tem todas as representações, né? Então voltando àquilo que a gente vem comentando sobre a diagramação, né, quanto melhor a diagramação, melhor para a interpretação, né, do desenho, né? Então nesse caso aí, com a única vista, a gente já tem aí mais do que o suficiente para poder representar ela. Nem todas as vezes acontece isso, né? Na maioria das vezes você acaba precisando de mais de uma vista, né? Mas também, como a gente tinha visto no último vídeo, né, é muito difícil que você tenha um desenho que vá precisar de todas as vistas, né? Normalmente o desenho ali ele fica ali entre 1 a 4 vistas, né, de representação. As vistas que você vai escolher, né, é importante que você analise a questão do rebatimento, né, como é que vai estar a questão da rotação da peça. Exemplo, existe uma regra, né, o qual as cotagens elas devem ocorrer nas linhas visíveis. Então, exemplo, uma peça como essa aqui, que foi a que a gente representou no último vídeo, se eu tenho que escolher entre a representação da vista inferior ou da vista superior, observa que na vista superior a gente tem aqui uma linha cheia. Na vista inferior, as linhas que estão aparecendo aqui são linhas tracejadas, né? Então, já dá uma tendência maior a escolher essa vista superior, né, ao invés da vista inferior, né? Lembrando que essa questão da projeção ela vai estar ligada de acordo com a vista inicial, que é a vista frontal aqui determinada. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de fabricação mecânica, né? Hoje falando especificamente sobre aparelho divisor. Esse elemento que é muito utilizado aí junto ao processo de fresagem, né? Ou seja, acaba sendo um acessório muito comum na hora da fresagem, né? Quando você tem a necessidade de fazer a fabricação de peças cilíndricas, né? Ou fresar, né, parte de peça cilíndrica, né? Principalmente fresagens equidistantes, né? Exemplo, engrenagem, sextavado, quadrado, enfim, né? Das mais diversas aplicações, né? E aí a gente pode ver alguns exemplos, né? Como aqui no caso engrenagem, né? Engrenagem eu acho que eu acredito que seja o mais comum, né, aí para fabricação do aparelho, o uso do aparelho divisor, né, para fabricação de engrenagem, né? Ele te permite justamente fazer esse processo, né, utilizando obviamente uma fresa modular, mas ele tem como principal foco manter, né, a relação equidistante, né, que ou seja, a mesma distância entre os dentes quando for realizar o processo de fresagem, ou seja, quando fresar o primeiro dente e for deslocar para o segundo, ter o deslocamento preciso angular, né, de um lado para o outro, né. A gente pode ver aqui também um elemento sextavado e aqui um elemento aqui com a extremidade quadrada, né. O que é que acontece? O aparelho divisor ele tem um detalhe que é o seguinte, ele trabalha normalmente com um sistema de redução, né, e esse sistema de redução aí ele permite com que você tenha uma boa precisão no deslocamento angular, né. Fora o sistema de redução, ele também trabalha com disco divisor, quando você precisa de graus menores ainda para poder fazer o deslocamento, né? Então, exemplo, o que é que acontece? É muito comum você ter lá aparelhos divisores com relação 40:1, 60:1, 80:1. Esses valores, eles representam o tipo de redução do aparelho divisor.
né? Exemplo, se for 40 para 1, significa que você precisa dar 40 giros no manípulo, né, no manípulo principal, para poder dar um giro completo na placa, né, no elemento de fixação dele. Ou seja, é uma relação de redução de 40 para 1. 40 giros no manípulo para dar um giro na placa, né? Então, isso aí, no caso se fosse 40 para 1, esse seria o tipo de redução, né? Se você precisar ainda de mais redução, você ainda tem a possibilidade do deslocamento nos furos do disco divisor. Lembrando sempre o seguinte, né? Quando o estudante normalmente vê o disco divisor, vê todos esses furos aqui, né? Às vezes ele se confunde, né? Mas na verdade o disco divisor é como se ele tivesse vários discos divisores ali juntos, né? Sempre a relação dos furos do disco divisor será a relação de um segmento circular, né, para aqueles furos ali. Então, quando a gente observa o disco, a gente tem que sempre observar o segmento, né? Exemplo, esse segmento que eu estou marcando aqui de vermelho, se ele tiver 30 furos, né, significa que esse elemento aí circular representaria um disco de 30 furos, né? Se aqui na sequência o outro segmento ele tivesse 22 furos, seria um disco aí de 22 furos. Ou seja, você seleciona qual é a relação de furos que você vai utilizar, né? Então, observa aqui nessa linha que tem vários furos na sequência, né? Então, aí tem aproximadamente o que? 6 furos, né? Então, se você observar aqui, marcar aqui para ver aqui certinho. Então, nesse caso aqui, esses 6 furos, eles representam a quantidade de discos que está contido nesse elemento mecânico, ou seja, 6 discos, né? Ele vem com a marcação da quantidade de furos, e essa quantidade de furos ela representa o quê? A subdivisão angular que você tem aí do manípulo, né? E aí a gente vai analisar agora. Vamos simular o seguinte. Vamos simular que a gente vai fazer uma peça dessa daqui, com uma extremidade quadrada, e que no caso o nosso aparelho divisor ele tenha uma relação angular de 40 para 1. Ou seja, 40 giros no manípulo vai representar um giro na placa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é saber o seguinte: se 40 giros no manípulo dá um giro na placa, e se eu der somente um giro no manípulo, quantos graus vai ser deslocado na placa? Então, eu pego 360 graus e dividir por 40. Né? 360 graus dividido por 40 vai dar justamente 9 graus. Né? Então, é a relação de deslocamento mínimo que eu tenho aí do manípulo, ou seja, uma volta no manípulo representa 9 graus na placa. Consequentemente, 40 voltas no manípulo representa 360 graus na placa. Um detalhe importante: os furos eles entram justamente nessa subdivisão de uma volta do manípulo. Ou seja, exemplo, se a gente tiver aqui a relação de 30 furos no disco, né, for o disco selecionado, eu teria 9 graus dividido em 30 partes. Né? Ou seja, eu teria aí uma subdivisão aí desses 9 graus, né? Quando for necessário utilizar o disco divisor. Nesse caso, o primeiro ponto é observar isso, o deslocamento angular do manípulo, né? No caso referente a uma volta. Né? Se fosse, exemplo, uma redução de 60 para 1, 80 para 1, seria só pegar 360 e dividir pela relação total. Por exemplo, 360 dividido por 80 daria lá a quantidade de graus que uma volta no manípulo iria impactar em uma volta aí na placa, né, no elemento de fixação do aparelho divisor. Bom, feito isso aqui, 360 dividido por 40, agora a gente precisa dividir, né, angularmente o elemento que vai ser fresado. No caso, como é um elemento quadrado, obviamente ele tem 4 lados. Né? Então, nesse caso aí, a gente pega 360 e divide por 4. Né? 360 dividido por 4 vai dar justamente igual a 90. Né? Então, essa aí é a relação de distância entre faces do elemento. Então, aí para fechar, o que a gente faz? Pega essa relação calculada agora de 90 e divide pela relação do manípulo. Né? 90 dividido por 9 vai dar justamente igual a 10. Esse 10 ele representa o quê? A quantidade de voltas no manípulo. Então, para fresar um elemento quadrado, é preciso fazer toda vez que você fresar, por exemplo, fresou o primeiro lado, é o primeiro lado de referência, não precisa girar. Quando for girar, utilizando o aparelho divisor para fazer o segundo lado, você vai precisar dar 10 voltas no manípulo. Por quê? 10 voltas no manípulo vai representar 90 graus.
E assim sucessivamente. Fresou o segundo lado, dá mais 10 voltas, vai para o terceiro e depois finaliza lá no quarto. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de aparelho divisor, né? Aí um elemento que é muito utilizado aí no processo de fresagem, né? Justamente para a fabricação de elementos, né, que possuem divisão angular, né? Principalmente elementos cilíndricos, né? Como sextavado, quadrado, engrenagem, né? No último vídeo a gente fez um cálculo referente aí à fabricação de uma peça com 4 lados iguais na extremidade, né? Um quadrado. E agora vamos simular o seguinte, né? Vamos simular que a gente vai fazer aí a fabricação de uma peça com 20 lados, né? Aumentar a quantidade de lados. Então a peça ela tem 20 lados, né? Poderia ser uma engrenagem com 20 dentes, né? Vamos considerar uma engrenagem com 20 dentes, né? Engrenagem está aqui embaixo, engrenagem Z20. E nesse caso aí, vamos supor que o aparelho divisor ele tem a relação de redução de 60:1. Isso significa o quê? Que a cada 60 giros no manípulo vai representar um giro na placa, né? Ou seja, 60 giros no manípulo vai representar um giro na placa, né? Esse é o sistema de redução dele. Primeiro passo é justamente verificar se 60 giros no manípulo dá 1 na placa, um giro no manípulo desloca quantos graus? Então é pegar 360 e dividir por 60, né? Que é a relação de redução dele. Então nesse caso aí 360 dividido por 60 dá igual a 6 graus, né? Ou seja, 6 graus é a relação de redução do elemento, né? Ou seja, toda vez que você der um giro no manípulo, você vai deslocar 6 graus na placa. Consequentemente, se você der 60 giros no manípulo, vai deslocar 360 graus. O segundo passo é pegar 360 graus e dividir pela quantidade de lados do elemento a ser fresado, né? No caso aí, engrenagem aí com 20 dentes, né? Então, 360 dividido por 20 vai dar igual a 18, né? Vai dar aí 18 graus, né? Então, o que é que a gente tem que fazer agora? Pegar o grau do deslocamento do elemento e dividir pelo deslocamento do manípulo, né? Ou seja, 18 dividido por 6. Nesse caso aí, 18 dividido por 6 vai dar igual a 3. Esse 3 significa o quê? Giros no manípulo, né? Ou seja, toda vez que você fresar um dente da engrenagem e for fazer o dente subsequente, você vai ter que dar 3 giros no manípulo para deslocar exatamente a quantidade de graus que você necessita, que nesse caso aí é justamente 6 graus, ou 18 graus. Então, fabricou um dente da engrenagem, desloca 3 giros no manípulo, porque se um giro representa 6 graus, 3 giros vai representar 18 graus. E assim sucessivamente, né? Ou seja, essa é a relação para você fabricar uma engrenagem de 20 dentes num aparelho divisor aí, referente à redução de 60:1. Tá bom? Quando a gente fizer o próximo vídeo referente ao aparelho divisor, a gente já faz um vídeo com o uso do disco divisor, tá bom? A gente fez esses dois primeiros aí utilizando só o manípulo. No próximo a gente faz a relação utilizando o manípulo e o disco divisor, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!